A divulgação do vídeo completo da reunião ministerial é tema de discussão entre juristas. Leonardo Martins. A divulgação completa do vídeo da reunião ministerial divide opiniões entre juristas e advogados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, optou por publicar não só as partes da reunião em que o presidente Jair Bolsonaro fala sobre uma suposta interferência na Polícia Federal. No vídeo, Bolsonaro também aparece xingando os governadores João Dória, de São Paulo, e Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta. Na opinião de Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, um dos principais advogados criminalistas do país, a divulgação de todas as partes foi correta. Eu entendo que o ministro Celso de Mello agiu bem ao dar publicidade total ao vídeo, mesmo contendo ali, como todos nós vimos, menções desairosas a alguns governadores e outras pessoas. Essa é a regra constitucional, a regra é da publicidade. Se você permite que tire este ou aquele detalhe, poder-se dizer que esse vídeo foi editado posteriormente. O advogado Fernando Capano concorda com o Cacai. Em alguns casos, na linha da exceção, se admite o sigilo. Não me parece que é o caso, uma vez mais, tendo em vista que não se tratou de nenhum assunto lá de segurança nacional, salvo, e aí mais uma vez com acerto, as referências diretas aos estados estrangeiros, porque aí sim nós poderíamos ter um impacto de maior relevo nas relações diplomáticas que o Brasil mantém com esses países. Por outro lado, o advogado criminalista Teodoro Balducci acredita que o ministro Celso de Mello errou. Trata-se talvez de evitar, para usar a expressão do Franco Cordeiro, de criar quadros mentais paranoicos na população, no sentido de que a não divulgação poderia dar a entender que existem ali, ou existiam ali, circunstâncias muito graves que não poderiam vir a público. Não se trata disso. Embora me pareça que existam sim manifestações da maior gravidade naquela reunião, me parece que o ministro Celso de Mello poderia ter encaminhado o vídeo para a Procuradoria-Geral da República, para que esta se manifestasse sobre cada um desses trechos. A única restrição imposta pelo ministro Celso de Mello na divulgação do vídeo foi a trecho específico em que há referência a 2 países com os quais o Brasil mantém relação diplomática. Pois é, curioso isso, né? Porque eu não sou jurista, obviamente, faço esse alerta antes, mas falaram muito do contexto. O próprio ex-ministro Sérgio Moro pediu a divulgação na íntegra porque achava importante contextualizar aquele momento que dizia respeito específico ao inquérito em curso. O contexto que nós vimos é um contexto, se for politizado, de um presidente e de uma equipe que estão sendo sinceros o tempo inteiro, patriotas, preocupados com a população e cobrando coerência e alinhamento com a pauta que foi vencedora nas urnas. Ou seja, do ponto de vista político, o tiro saiu pela culatra. Eu não consigo enxergar em quase 2 horas de reunião muita ligação com o tema em pauta em si, sobre a ingerência ou a suposta tentativa de ingerência na Polícia Federal e na Superintendência do Rio de Janeiro. Agora, para efeitos políticos, sem dúvida, foi um baita tiro no pé. E omitiram pequenos trechos sobre Paraguai e China, por exemplo, e nós chegamos a ver jornalistas achando que talvez esses países pudessem entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal para liberar esses trechos. Ou seja, quem tem jornalista fazendo esse tipo de demanda não precisa de inimigo externo, né? Olha, Rodrigo, se a gente for analisar também, é uma hipocrisia essa história de liberar vídeo completo de reunião de um governo que eu nunca vi antes, né? O presidente Bolsonaro resolveu fazer essa medida nova, né? Porque ninguém gravou reunião ministerial no passado. Aí o presidente resolveu fazer essa inovação e acabou essa inovação jogando contra ele mesmo. Mas o ato do Celso de Mello, na minha avaliação, foi um ato político. Não havia a menor necessidade da divulgação da íntegra dessa reunião. Se nós estamos no inquérito abordando a interferência da Polícia Federal, que fossem retirados do vídeo os trechos pertinentes a isso. O que houve ali simplesmente foi uma tentativa de um ato político de desgastar mais ainda o governo e criar novos fatos políticos, só que esse tiro foi pela culatra, a verdade é essa. Não deu certo isso.
o jogo virou por completo e o vídeo acabou beneficiando o governo e mostrando a autenticidade do presidente ali numa reunião absolutamente fechada que ele prometeu em 2018. Então, eu acho que foi de uma hipocrisia absoluta isso, e nós não podemos achar isso normal, que reuniões públicas sejam divulgadas assim. Então, vamos divulgar as reuniões internas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos governos estaduais, das prefeituras. Se é para liberar geral, vamos adotar o mesmo critério.